Bom dia, queridos alunos, tudo bom? Essa videoaula que eu estou compartilhando para vocês é referente à unidade 1, né, do nosso livro didático, conforme eu havia me comprometido com vocês, produção do espaço político, unidade 1, e hoje vamos falar especificamente sobre o capítulo 1, territórios e fronteiras, ok? Vamos lá. Vamos começar falando da complexidade do conceito de fronteira. O Mapa Mundi, ele mostra vários países do mundo, né? Todos vocês têm contato com o Mapa Mundi desde praticamente quando vocês iniciam no ensino básico. Nem que seja só uma forma ilustrativa, mas o Mapa Mundi ele não é uma novidade para vocês. E aí, certamente, vocês já repararam, né, que cada país possui um conjunto de elementos que caracteriza esses países, né, e pontos que os tornam diferentes de outros países. E o território pertencente a cada país, eles são separados nos mapas por linhas. E essas linhas são denominadas limites, ok? Eu coloquei aqui no slide limite versus fronteira, porque são dois conceitos que são amplamente utilizados no âmbito da geografia, no dia a dia, né? As pessoas também utilizam bastante, tanto a palavra limite quanto a palavra fronteira, mas frequentemente eles são considerados sinônimos. E limite e fronteira são dois conceitos diferentes. O limite, conforme eu já assinei lá na aula, no nosso último encontro, é a divisão entre a unidade territorial, uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países. A ideia desse conceito remonta à Constituição do Estado moderno e a sua necessidade de determinar com total precisão os pontos do território sobre o qual ele exerce sua soberania, incluindo seus valores constitutivos, idiomas, moeda e outros aspectos. Então, o limite, é a linha que separa um país do outro. É a linha que determina onde termina um país e começa outro país, né? Já a fronteira, ela designa uma frente de expansão ou uma zona de inter-relações entre os diferentes meios. A fronteira ela pode ser definida como a área do entorno do limite, né, onde ocorrem as interações. Então, enquanto o limite é a linha que separa, e essa linha, sendo um limite natural, pode ser um rio, ou o topo de uma cadeia montanhosa, por exemplo, ou sendo um limite construído pelo ser humano, pode ser uma ponte, pode ser uma cerca, um muro, enfim, marcos, né, na superfície terrestre. O limite é esta linha especificamente, né? No caso de um rio, a margem direita do país A, a margem esquerda do país B. Agora a fronteira é toda essa área do entorno. E quando falamos de inter-relações, a gente pode estar falando de inter-relações pacíficas, né? Inclusive da troca cultural, né? Da circulação de pessoas, como a gente pode estar falando também de uma área não pacífica, uma área de conflitos, inclusive. E aí o exemplo, né, de limite natural e limite artificial. Limite natural, aqui o rio separando o Brasil do Paraguai. Esse lado é o Brasil, esse lado é o Paraguai. E toda essa região do entorno, as cidades aqui do entorno, a gente diz que essas cidades são cidades de fronteira, porque elas ocupam a área do entorno do limite. Um outro exemplo de limite, aqui no caso artificial, vocês vejam que isso aqui é uma grande cerca, em algumas áreas é um verdadeiro muro. E a cerca, se vocês repararem aqui na foto, vocês vão ver que a cerca invade, inclusive, o mar, né? A cerca invade o mar, ela passa pela areia e invade o mar. Então, esta cerca aqui é o limite. Essa ocupação urbana, por exemplo, aqui dentro do território mexicano, é a zona de fronteira. Essa área aqui é a zona de fronteira. Então, neste caso aqui, né? A zona de fronteira ou a área de fronteira é uma área de muitas animosidades, né? Deste lado, nenhuma ocupação e uma forte vigilância por parte do governo dos Estados Unidos para evitar a migração de mexicanos para cá. Esse é um assunto que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer forma, é uma área de interação. Neste caso, uma interação tanto quanto conflituosa, né?
aqui a área de interação pacífica. Embora os limites pareçam elementos fixos, a realidade da divisão política demonstra o contrário, né? Quando a gente observa os mapas ao longo da história, a gente vai ver que os limites eles são fluidos. A cada conflito, a cada acordo, os limites territoriais de um determinado país ele vai mudando. E aqui eu coloquei 2 exemplos, né? O antigo Império Austro-Húngaro, que foi desmembrado após a Primeira Guerra Mundial e transformado em 3 países, a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia. E anos mais tarde, a própria Tchecoslováquia, em janeiro de 93, foi desmembrada em outros 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Aqui eu coloquei esse link para vocês, que vocês vão ter acesso quando baixarem o PDF desse slide. Mapa da Europa, 1000 depois de Cristo até hoje. Este vídeo ele mostra o mapa do continente europeu, nos dando uma ideia de como as fronteiras e territórios do continente mudaram tão drasticamente a partir de 1000 anos depois de Cristo até hoje. É um videozinho de 3 minutos, mas que mostra com muita clareza, de forma muito didática, né, a fluidez dos limites e das fronteiras no mundo ao longo da história. Agora vamos para o tópico Estado e território nacional. Vamos às definições. Estado, né? Conjunto de instituições nacionais, como os 3 poderes, as Forças Armadas e os demais órgãos administrativos. Okay? É um corpo que não é físico, né? É uma instituição onde a sociedade delega poder ao Estado para organizar, né? E para fazer a gestão correta de toda a sociedade. Pelo menos é assim que a gente espera. Território. Território é qualquer espaço, e aí nesse caso espaço físico, na superfície terrestre, delimitado pelo uso de limites, né? Linhas que separam onde termina o território e começa um outro. Esses limites não necessariamente são visíveis e que se consolida a partir de uma expressão e imposição de poder. Então, território é uma área do espaço geográfico que está delimitada por uma imposição de poder. Já o território nacional, que é o que nos interessa agora, portanto, é uma área apropriada, controlada e administrada por um Estado. Ou seja, o Estado é quem detém o poder sobre esta área na superfície terrestre, na qual ele detém soberania e a qual se limita ao exercício da lei. Então, todo corpo de leis estabelecida por um determinado Estado tem valor soberano, total, absoluto sobre o território por ele administrado. Soberania. Exercício do poder político no território nacional de um país, né? Então, o Estado ele exerce soberania sobre um território quando o seu poder ele é totalmente respeitado e não é questionado. Nação. Bom, a nação é a união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si. No pertencimento em relação àquele território, aquele espaço, de pertencimento de um para com o outro. Compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas e entre outros. Lembrando que o idioma, na definição de uma nação, é um elemento crucial. A unidade idiomática é um elemento crucial. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale a um Estado, ou um país, ou até mesmo um território, havendo desta forma muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. No livro didático, o autor cita um exemplo. No caso, ele cita o exemplo dos bascos, ou da nação basca, né, cujo povo está distribuído entre o norte da Espanha, quase nordeste, norte e nordeste da Espanha, e o sul da França. Porém, desculpe aí, gente, eu acabei de jogar o mouse no chão. Porém, eu estou citando aqui para vocês mais alguns exemplos de nações sem território, né? Desculpe. Nós temos aqui os curdos, que estão distribuídos entre Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque, Síria e Turquia, com predominância entre o Irã e o Iraque. Temos os palestinos por todo o Oriente Médio.
os tibetanos, que ocupam hoje o território pertencente à China, né? Quer dizer, era um território independente, a China se apropriou desse território, então eles perderam o seu país, eles continuam se constituídos enquanto nação, mas não tem mais um Estado. Os caxemires, que estão distribuídos entre o norte da Índia, um pedaço do Paquistão e da China. Os bascos, como já citei, os catalães, que estão ocupando toda a faixa nordeste da Espanha, que também reivindicam independência. E os chechenos, que estão ocupando parte do território da Rússia, mais especificamente as montanhas do Cáucaso. Agora vamos falar sobre o papel do Estado na produção do espaço geográfico. Embora o espaço geográfico, que é o espaço fluido, ocupado pela sociedade, transformado pela sociedade, seja produzido por toda a sociedade, o Estado é o responsável pela formulação e fiscalização das normas que orientam este processo de transformação. O processo de produção do espaço e de transformação do espaço, ele é regulamentado pelo Estado, ou deveria ser regulamentado totalmente pelo Estado. As grandes empresas também desempenham um papel importantíssimo na produção do espaço. Elas adquiriram tanta importância política que os estados organizam o território, muitos estados têm feito isso, organizado o território, de modo a criar as melhores condições para que estas empresas se instalem. Assim, a efetivação de grandes projetos de infraestrutura responde em grande parte aos interesses de grandes corporações econômicas, tanto nacionais quanto internacionais. E quando a gente fala de grandes projetos de infraestrutura, por exemplo, a gente está falando de ferrovias, de rodovias, aeroportos, portos. Então, muitas vezes, pesados investimentos que o Estado faz nesses setores, muitas vezes está direcionado por um anseio, por um desejo de grandes empresas, para que elas permaneçam aqui, ou permaneçam nesses estados, estou falando aqui, é o caso do Brasil, gerando empregos aqui, gerando renda aqui. A relação custo-benefício, no ponto de vista do Estado, compensa. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico é uma das principais formas de atuação do Estado, ok? E esse planejamento estratégico, ele atua tanto de diretrizes educacionais, estabelecendo novas diretrizes educacionais, como está acontecendo agora. Nesse momento, a gente está passando por uma fase de discussão do Plano Nacional de Educação, discutindo principalmente a questão do currículo, como também até a planificação da economia nacional. Entretanto, o planejamento estratégico, ele tem se demonstrado bastante foco na planificação da economia, já que da saúde econômica depende o sucesso de todos os outros setores, uma vez que qualquer investimento sério, pesado em educação, saúde, transporte, planejamento urbano, tudo isso depende de disponibilidade de capital. E a disponibilidade de capital depende da saúde econômica de um país para ser capaz de gerar renda. Planejamento urbano. Atualmente, no mundo que a gente vive, o mundo contemporâneo, as cidades concentram a maior parte da população mundial. O Brasil deixou de ser rural nos anos 70. Isso foi constatado no censo de 1970. Lá no início do século XXI, há pouco mais de 10 anos atrás, pela primeira vez na história do mundo, a população urbana ultrapassou a população rural no mundo. No Brasil, nos anos 70, no mundo, no início do século XXI. Como as áreas urbanas são muito menores que as áreas rurais, surgiu a necessidade de estruturar o território para abrigar toda essa população. Porque quando o mundo deixa de ser rural para ser urbano, significa que essa população que ocupava o espaço rural migrou para o espaço urbano, em um número extremamente grande. Então é necessário estar planejado, estruturado para receber essa população. Em muitas situações, o Estado não consegue prover o espaço urbano de toda a infraestrutura necessária
para que a população tenha uma boa qualidade de vida. E, infelizmente, a nossa cidade é um excelente exemplo disso. Temos várias áreas na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que sequer tem saneamento básico, né? A população sequer tem acesso a água potável, né? A um esgotamento sanitário. Quando a gente fala de planejamento urbano, também falamos de mobilidade urbana. Quantos de nós já não enfrentamos problemas por conta do mau planejamento do transporte urbano, por exemplo? Né? Trens que dão problemas e que não circulam no horário previsto, ou que circulam num volume muito aquém da demanda, monopólios de linhas de ônibus que acabam sujeitando a população a situações humilhantes, insalubres, né? Infelizmente, muitos de nós vivemos isso na pele. Bom, podemos ver também que em grandes áreas urbanas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, o saneamento, a educação, a saúde e a habitação também necessitam de planejamento do Estado, né? No caso da habitação, a ausência do planejamento gerou, como consequência, e gera ainda a formação e a manutenção de muitas favelas, né? São territórios onde, na maioria das vezes, o Estado não ocupa, não atua, e aí esse vácuo de poder acaba abrindo espaço para a atuação de outros poderes, e na maioria das vezes ilegais. E quem sofre com tudo isso é a população que vive nessa região. Vamos falar agora de centralização do poder e território. Bom, a centralização do poder é um importante meio de efetivação das ações do Estado, né? É o monopólio desse poder que não é quebrado nem mesmo nos países mais liberais, como por exemplo os Estados Unidos, que defendem inclusive a redução do papel do Estado ao mínimo necessário. Mas esse mínimo necessário, né, que garante a possibilidade de realizar integralmente sua política territorial, os estados não abrem mão. O desenvolvimento regional, ele é importantíssimo para equacionar, para resolver as desigualdades regionais oriundas do processo de formação territorial do país. Cada país tem um seu processo de formação territorial, tem na sua história o seu processo. Alguns estados, por terem tido um passado histórico, por exemplo, como os Estados Unidos, colônia de povoamento, essas desigualdades elas são menores. Países que foram colônias de exploração, essas desigualdades são muito mais intensas, muito mais profundas, porque enquanto colônia de exploração não havia uma unidade de objetivos, né? Quer dizer, a unidade de objetivo era explorar o máximo possível, mas não havia uma unidade de objetivos visando o desenvolvimento territorial, social e econômico. E aí, com o fim desse processo, as disparidades são absurdas, são profundas. E embora o Brasil tenha se tornado independente no primeiro quartil do século XIX, ainda hoje, em pleno século XXI, o Brasil é um país de grandes disparidades, de grandes diferenças, né? Diferenças abissais entre várias regiões, né? Áreas de opulência, de riqueza e áreas de profunda pobreza, né? Uma pobreza sem limite. Bom, já os recursos naturais, eles são fatores fundamentais na definição de um projeto de desenvolvimento regional, né, da maioria dos países, né? Muitos países organizam sua política territorial tendo os recursos naturais como principal objetivo. No caso do Brasil, a importância dessa questão pode ser percebida pelas constantes discussões sobre a Amazônia e sobre o potencial de água doce que o país possui, né? Lembrando que a água doce, a água potável, ela é um bem escasso no mundo como um todo, então nós temos um verdadeiro tesouro.
né, e um tesouro muito maior do que petróleo, do que ouro, do que qualquer outra coisa, porque do que eu me lembro das aulas de biologia é que nenhum ser vivo é capaz de sobreviver sem água potável. Então, a humanidade se desenvolveu muito bem, viveu muito bem até o início do século XX sem petróleo, né? Então, assim, se o petróleo acabasse hoje de uma hora para outra, realmente mergulharíamos num caos econômico, político sem precedentes. Mas o fim da água potável, a escassez da água potável, compromete a manutenção da vida no planeta. E isso é muito sério. Daí a importância, né, que os nossos mananciais têm aos olhos do mundo. Distribuição das indústrias pelo território também está relacionada à ação do Estado, né? A gente vai usar o exemplo dos Estados Unidos. A região nordeste dos Estados Unidos foi a porção com a industrialização mais tradicional, né? Vocês já viram isso no 9º ano. Em 1900, boa parte da produção industrial do país estava concentrada no Nordeste. Alguns fatores facilitaram, obviamente, a implantação da indústria nessa região, né? Muitos recursos minerais, com destaque para as jazidas de minério de ferro, de carvão mineral, né, que estava ali muito próximo à região dos Grandes Lagos e também dos Montes Apalaches. Por conta dessa facilidade natural, se desenvolveram ali várias indústrias siderúrgicas, automobilísticas e ferroviárias. Nessa região é conhecida como Manufacturing Belt, que é a área mais tradicional de produção industrial dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos implantou uma política territorial que privilegiava o avanço da indústria para o sul do país, né? Por que essa necessidade? Porque o Nordeste estava sobrecarregado, estava entulhado, o espaço urbano estava sendo disputadíssimo e, consequentemente, caríssimo. Então era necessário buscar novas áreas para implantação de um parque industrial que fosse muito mais economicamente viável. E aí esse novo território de ocupação industrial foi denominado como Sunbelt, né, o Cinturão do Sol. Obviamente que outros fatores favoreceram essa expansão, né? Primeiro foi o avanço da exploração de reservas de petróleo no Centro-Sul, como por exemplo no estado do Texas. O segundo foi a presença de prestigiosas universidades nessa região da Califórnia, como as universidades de Stanford e Berkeley. Mas até a ida dessas universidades para lá foi baseada no estímulo do Estado, né? Teve total apoio do Estado para poder espalhar por todo o território e ocupar o território. Uma forma de você exercer e consolidar a soberania do Estado sobre o território é ocupando o território. Então, você ocupar o território com indústria, com universidade, com centros de pesquisa é uma forma muito efetiva, ou melhor, muito eficiente de consolidar essa soberania e de expandir as possibilidades de produção industrial. Agora vamos falar sobre o mundo sem fronteiras do capital transnacional. Eu botei o sem aqui em letra maiúscula para enfatizar a ausência de fronteiras e depois vocês vão entender por que eu fiz isso mais especificamente. Bom, anos 90. Os anos 90 houve um grande processo de desregulamentação das aplicações financeiras mundiais e tudo isso fazia parte do processo de globalização. Vamos à definição de desregulamentação financeira, que é o processo de eliminação de restrições e travas legais à atividade financeira, caracterizando o processo de alteração da regulamentação estrutural do sistema bancário. Esta tendência do mercado de capitais apresenta não só vantagens para os intermediários financeiros, mas também alguns inconvenientes. Mas para os grandes líderes desse mercado apresenta muito mais vantagens, obviamente, né? Com essa pouca regulamentação, né, que a desregulamentação é diminuição das regras ou ausência de regras para o capital circular pelo mundo inteiro, isso significa que o capital se desloca de um país para o outro com grande facilidade, né? Agora, o avanço das telecomunicações ele foi fundamental, porque tornou praticamente instantâneo o movimento de retirada do dinheiro investido em um país para aplicação em um outro mercado, né?
Bom, os países emergentes como o Brasil, por exemplo, hoje são bastante procurados para esse tipo de aplicação financeira. Uma outra característica desse processo de desregulamentação, além das poucas regras e alguns casos nenhuma, e o avanço das telecomunicações, são os investimentos de curtíssimo prazo, também chamados de capital especulativo, né, que é um montante enorme de capitais que transitam diariamente pelas bolsas de valores do mundo inteiro, visando encontrar uma melhor rentabilidade, também conhecido como capitais voláteis. Tá? Uma outra característica é a vulnerabilidade de economias menores e menos estáveis, né? Porque de um dia para o outro o país pode ter uma saída de capital tão forte que pode abalar sua própria economia, né? O que é muito sério. Reservas econômicas. Né? A vitalidade econômica de um país depende em grande parte do capital que ele mantém à sua disposição para usar em situações de necessidade, que são essas reservas econômicas. Assim como no caso de países, no caso de grandes empresas, também nós, pessoas físicas, né? Nossa saúde financeira depende em grande parte do quanto de capital nós temos numa poupança. Né? Quanto mais capital temos numa poupança, mais estáveis financeiramente estamos. E quanto menos capital, menos estáveis. E aí, quando não temos capital nenhum, em caso de alguma emergência, normalmente recorremos ao empréstimo. Então, nós não só não temos uma poupança, como estamos devendo. Isso é um problema muito sério para a nossa saúde financeira, não só de nós, como também de países e de empresas. Então, os governos se organizam para formar essas reservas econômicas. Diferentemente de muitas pessoas, né, os governos eles não mantêm o dinheiro num caixa forte ou numa mega poupança guardada em algum lugar, né? Ao contrário disso, os países eles procuram seguir a lógica dos grandes investidores e diversificam as suas aplicações o máximo possível. Então, além dessas aplicações que seriam grandes poupanças, eles também investem em fundos de pensões de grandes empresas, né? E essas empresas elas utilizam esse capital para fazerem outros investimentos e aí os lucros vão pagar o lucro desses investimentos, são os juros pagos aos investidores. Também compram títulos da dívida de diversos países, se bem que esses títulos estão concentrados na mão de países de economias fortes, que passaram a se interessar diretamente pela estabilidade política e desenvolvimento econômico desses países. Então, quando a Alemanha, por exemplo, compra títulos de dívida pública do Brasil, obviamente que se a economia brasileira vai mal, vai bem, se a política está estável ou instável, é de interesse muito grande da Alemanha, uma vez que quanto mais nos desenvolvermos economicamente, quanto mais politicamente estáveis nós estamos, maiores são as possibilidades de rentabilidade desses títulos. E o contrário também vale. Então, quando dizemos que os olhos do mundo estão sobre o Brasil, há também uma forte motivação, aliás, há uma forte motivação econômica para isso. Os estados também investem em ações de grandes empresas transnacionais, empresas que, notadamente, geram muito lucro ao longo dos anos, ouro, que nunca deixou de ser um bom investimento, e moedas fortes, como, por exemplo, o euro e o dólar. Agora vamos falar do mundo com fronteiras. O mundo ele é sem fronteiras para o capital, mas com fronteiras para o trabalho e as migrações internacionais. Fiz questão de enfatizar isso aqui logo no início do slide. Fluxo de capitais sem fronteiras, fluxo de pessoas com fronteiras. Então, quando falamos de globalização, eu costumo falar muito isso em sala de aula, né? Que a globalização é a livre circulação de capitais, de conhecimento, de cultura. Pessoas, não. Então, vamos falar dos fatores de repulsão, né? Ou os fatores que fazem com que pessoas, famílias inteiras, cidades inteiras queiram sair de onde nasceram, de onde criaram raízes, para buscar oportunidades em outros países. Então, a gente tem
elementos como pobreza extrema, né, que dificulta a vida das pessoas, o desemprego, o emprego, ele nos garante um salário, e com esse salário nós moramos, nós vivemos, nós comemos, nós vestimos. Então, desemprego, ele usurpa inclusive parte da nossa dignidade. Guerras, temos do exemplo aí a Síria, né? Esses conflitos que estão ocorrendo na Síria e essa onda de imigrantes buscando asilo em países do continente europeu e outros países do mundo também. Desastres naturais, como grandes furacões, terremotos, que provocam uma destruição muito grande, também motiva a saída de muitas pessoas. Perseguição étnico-religiosa, temos muitos exemplos no mundo inteiro desse tipo de imigração. Agora, fatores de atração. O que faz um país ser atrativo para tantos imigrantes? Uma economia desenvolvida e oferta de melhores condições de vida. Óbvio que todo mundo quer viver melhor sempre. E se onde a pessoa vive agora está inviabilizando muito a sua qualidade de vida, nada mais natural que ela vai buscar abrigo numa região, num país, num lugar que lhe ofereça melhores condições de vida. E quando falamos de melhores condições de vida, estamos falando de paz, de sossego e também estamos falando de emprego. Bom, países que se tornaram destino de grandes movimentos migratórios criaram leis e barreiras para evitar a entrada de trabalhadores. E aí vamos ver alguns exemplos. Estados Unidos, aquela fronteira do México com o México que eu mostrei para vocês naquela foto anterior, um grande muro e projetos para aumentá-lo e controlá-lo de maneira mais eficaz, né? Porque apesar da forte vigilância, muitos mexicanos e muitos latino-americanos entram nos Estados Unidos através da fronteira do México. Europa, né? Que todo o sul da Europa é banhado pelo Mar Mediterrâneo, o mesmo Mar Mediterrâneo que banha o norte da África, né? E ali a região que faz contato Europa, África e Ásia. Então, nessa região nós temos um forte aparato policial, todo o sul da Europa, para evitar a entrada de imigrantes ilegais. A Grécia, né, anunciou planos de construir um grande fosso. Nossa, essa ideia do fosso, né, me lembra aqueles filmes sobre o período medieval, que você tem aquele fosso separando, né, o feudo e os servos do grande castelo do senhor feudal, e aí aqueles jacarés, crocodilos lá, prontos a devorar quem caísse no fosso, né? Uma ideia bastante medieval. Então, planos de construir um fosso na fronteira com a Turquia, além das cercas e câmeras de vigilância. E a crise de 2008 fez com que as potências emergentes se tornassem atrativas aos imigrantes ilegais. O Brasil, por exemplo, recebeu forte corrente migratória ilegal, tanto de haitianos quanto de bolivianos, que é uma questão que o Estado precisa administrar e foi objeto de problemas entre governos de alguns estados brasileiros, né, do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, que não sabiam o que fazer com esses haitianos, por exemplo, e ficavam jogando essas pessoas para lá e para cá. O Brasil, isso foi uma novidade para o Brasil, o governo brasileiro não estava preparado para lidar com isso, e a nossa legislação que rege essas questões migratórias é de um período dos anos 60, de um período que ninguém se interessava em vir para o Brasil. Então, há que se discutir isso com bastante atenção. Então, a nossa aula termina aqui. Esta é a bibliografia utilizada nesse slide. Aqui está a bibliografia do livro didático que nós utilizamos. E aqui estão 5 artigos que eu utilizei para enriquecer essa videoaula. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muitíssimo que vocês, ao assistir essa aula, fizessem algumas anotações para que a gente pudesse conversar sobre elas e esclarecer todas as dúvidas que vocês vierem a ter, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.